O que você faria com 1 milhão de pontos Livelo? Comece a planejar com a promoção Viva 1 milhão de pontos Livelo. Você pode trocar os seus pontos por uma viagem internacional de primeira classe, trocar o seu celular pelo último lançamento ou viver experiências incríveis de viagem. Para concorrer é muito fácil. É só pedir o seu cartão da Genial, se cadastrar na promoção e concentrar suas compras nele. Já imaginou o que vai fazer com seus pontos? Peça agora o seu cartão de crédito da Genial. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui novamente Armando Castelar. Armando é pesquisador do IB, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e professor da UFRJ. Tudo bem, Armando? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, assim, dentro do que o mundo permite, tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Acho que o mundo está muito diferente esse ano, né? Que realmente a gente estava falando exatamente sobre isso aqui antes da conversa. Muito impressionante como tem grandes novidades em 2025, né? Quer dizer, não só no Brasil, mas também lá fora, né? Como é que você está vendo esse processo aí de arranjo das questões mundiais e das questões internas aqui no Brasil? Não, sim, obviamente o mundo mudou, né? De uma maneira bastante forte. A geopolítica aí vinha comandando já uma mudança, eu acho, desde a época do primeiro mandato do Trump, com essa separação China-Estados Unidos, né? Que eram economias muito conectadas, mas tomou assim um rumo, uma velocidade este ano impressionante. Realmente as tarifas americanas não estão nesse nível há 100 anos, não é pouca coisa. A gente viveu aí, desde a Segunda Guerra, enormes negociações para tentar criar multilateralismo e livre comércio. A gente, em 6 meses, reverteu uma enorme quantidade desses avanços, né? Então, de novo, bastante diferente. Tem também uma questão fiscal que aí junta o Brasil com os Estados Unidos, que também está se acumulando aí num ritmo bastante preocupante, mas que aparentemente não está fazendo preço de uma maneira significativa. Mas eu acho que quem acompanha como a gente isso mais de perto não deixa de tirar um pouquinho do sono quando você vai dormir, imaginar como é que essa questão fiscal vai se resolver nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como eu disse, e agora a Europa também, a própria China, também acelerando aí no fiscal. Na verdade, essa questão fiscal é uma questão generalizada, né? Quer dizer, como você disse, a trajetória fiscal nos Estados Unidos e no Brasil é insustentável. Não é só no longo prazo, é no médio prazo, né? Quer dizer, em alguns anos vai ser difícil financiar a dívida pública nos Estados Unidos da mesma forma. Quer dizer, no caso do Brasil, essa trajetória fiscal é insustentável no curto prazo. Como é que você está vendo essa questão? Acabamos de ver essa coisa do IOF. Como é que você está vendo essa questão fiscal, Armando? Olha, eu acho que o mercado está funcionando na ideia de que o novo governo vai haver uma troca de governo e o novo governo vai fazer o fiscal melhorar em 2027 de alguma maneira mágica. Parece estar se ancorando nisso. O cenário externo para o Brasil, eu acho, a desvalorização do dólar lá fora, que também foi uma surpresa, né? O ano passado terminou com o dólar se valorizando, com o dólar em cima, e de lá para cá caiu muito. Isso tem ajudado bastante, eu acho, a dar uma certa ancorada na situação geral, né? Emergente de maneira geral, as moedas se valorizaram, o petróleo caiu, isso ajuda a segurar um pouco a inflação, tudo isso ajuda. Agora, a ideia de que vai ser 2027 se resolve de uma maneira mágica, primeiro, obviamente, pressupõe que vai haver uma mudança de governo, que está longe de ser uma certeza. E segundo, que o Congresso topa, que você consegue negociar. Eu acho bastante preocupante. Eu lembro muito do Dornbusch, uma frase dele de que certas coisas de economia parece que nunca vão acontecer e, de repente, acontecem mais rápido do que a gente julgava possível, né? Quer dizer, não é uma coisa que vai tão... Depois, quando acontece, vai devagarinho, dando tempo, né? Vira tudo muito rápido, né? Eu acho que a gente vai viver um momento desses, como quase vivemos no final do ano passado, quando o governo acabou anunciando um contingenciamento muito menor do que havia sinalizado que faria.
Na verdade, quer dizer, nós vivemos um processo muito parecido há muito pouco tempo, né, 2017, 2018, 2019 e até 2022, né, quer dizer, a gente saiu de um governo bastante, complicado na questão da dívida, tá certo? A dívida estava numa trajetória insustentável, mudou o governo e, quer dizer, quer dizer, as reformas foram implementadas e quer dizer, melhoraram muito o sinal a questão fiscal no Brasil naquele momento. Então foi uma surpresa, tá certo? Mas uma surpresa bastante positiva e pode se repetir, né? Concordo. Não, eu acho que primeiro assim, eu acho que tem que se reconhecer que como você reconheceu aquela época, e a gente participou disso, tem que segurar gasto. Essa ideia de que vai resolver o problema aumentando a carga tributária, na minha leitura, é completamente incorreta, porque você tem despesas vinculadas à receita, então quando você aumenta a receita, você automaticamente aumenta muito a despesa, e daí a 6 meses você está precisando aumentar outro imposto, e vai ficar nessa história indefinidamente, além de pressionar, obviamente, a política monetária e a despesa com juros. Quer dizer, não funciona via... Ele vai ter que travar o gasto, né? Certo? Perfeito. Espero que quem venha em 2027 reconheça isso. Não tem muita expectativa de que neste do próximo ano a gente vai ver um grande avanço nessa área fiscal. Não, pelo contrário, né, o que aconteceu nessa semana mostra que a tendência deste governo é aumentar gastos e tentar aumentar impostos para poder financiar o aumento de gastos que já aconteceu, né, quer dizer, o aumento de gastos já aconteceu antes do aumento das receitas, certo? E as receitas estão aumentando, é muito impressionante o crescimento das receitas tributárias no Brasil, certo? Então acho que isso é muito ruim do ponto de vista estrutural, né, quer dizer, isso você acaba diminuindo o crescimento de longo prazo da economia nesse processo, né, porque você começa a taxar investimento, que é o que já estamos fazendo neste momento, né, quer dizer, acho que esse aqui é o ponto importante. Como é que você está vendo essa questão da inflação? Quer dizer, é verdade que você tem aí uma melhora devido a desvalorização do dólar lá fora, que eu acho que isso significa uma valorização do real aqui, tá certo? Isso ajuda no combate à inflação, mas, quer dizer, a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, tá certo? A taxa então, é uma pergunta que a gente vive falando, tá certo, todo mundo "Pô, escuta, uma taxa de juros de 15% ao ano nominal, com uma taxa real próxima a 10% ao ano, e a economia não desacelera". O que você acha que está acontecendo, Armando? Não, está acontecendo é o outro lado a receita aumenta muito e a despesa aumenta mais ainda, né? Então, o gasto público aumenta num ritmo muito forte. Essa é a parte da história. No mês que vem vamos ter aí, acho que 70 bi de precatórios sendo pagos, vai ser mais dinheiro para ser gasto. Em cima disso, obviamente, você tem o mercado de crédito também está surpreendendo para cima. Você viu que no relatório de inflação, o Banco Central soltou ontem, e viu para cima o aumento do crédito este ano. Tudo bem que é menor do que do ano passado, mas ainda assim é para 6,5 real de expansão, né? E reviu porque o crédito para as famílias está subindo, né? Subiu mais do que ele previa que ia subir com esse consignado privado, aí em parte explicando isso, né? E aí o mercado de trabalho vai muito bem. Com o mercado de trabalho vai bem, os bancos dão dinheiro, porque a gente conhece, apesar de ter subido, não subiu nada desproporcionalmente. E o crédito mesmo mais caro está fluindo, né? Os bancos públicos também, o crédito direcionado também foi outra razão que o Banco Central reviu para cima. Então, esse crédito direcionado também está ajudando a empurrar para cima a economia. Está criando esse ciclo do cassino e do crédito, e do mercado de trabalho e do gasto público. Então, a demanda está crescendo muito forte. Novamente, no relatório, você subiu a projeção do PIB para este ano do Banco Central, com o mercado tem subido também, né? A demanda crescendo num ritmo muito forte. Pressiona a inflação e surpreende no crescimento. Claro, quer dizer, e tem uma coisa adicional que tem nos preocupado, que é o fato de que, escuta, você está com quer dizer, uma relação dívida-PIB próximo de 80%, né, quer dizer, a dívida está
crescendo algo próximo a 3 pontos de porcentagem por ano, já vai chegar no final desse ano próximo a 80%, com uma taxa de juros de 11% ao ano na média, não é na ponta, na média, tá certo? Ou seja, o custo de manter essa dívida, quer dizer, de financiar essa dívida é um custo de 9% do PIB. O ponto é o seguinte, Armando, esses 9% do PIB são aumento de riqueza dos poupadores. Quando você tem um aumento de riqueza desta ordem, quer dizer, o cara que está se apropriando desse aumento de riqueza vai aumentar seu consumo também, tá certo? E isso também acaba gerando essa questão aí de você ter mais demanda, tá certo? O problema é que você pode dizer: "Ah, mas então por que aumenta juros?" Se não aumentar juros, o prêmio de risco vai aumentar e vai gerar pressão inflacionária. Então, a gente está chegando no limite extremamente difícil, né? Você não acha que esse pode ser um problema complicado? Não, eu concordo com você. Eu acho que, no certo sentido, quando a gente, 30 anos atrás, começou a insistir muito em medir a política fiscal a partir do resultado primário, porque o primário é o que o governo controla mais diretamente, né? No certo sentido, ao longo dessas décadas, você passou a manipular o resultado para que o primário não pareça tão ruim quando o resultado total vai muito mal, né? Então, acho até que a gente está prestando atenção de menos nisso. Na despesa com juros, no resultado total. Lá fora, a gente olha o déficit nominal, né? E não o déficit primário, tem muito menos atenção, né? Aqui eu acho que a gente acaba dando atenção demais ao primário e não prestando atenção suficiente do resultado nominal, que com essa despesa com juros, que só pode crescer, né? Quer dizer, porque a maneira que você fecha é emitindo mais dívida. Então, o juro incidindo sobre uma dívida maior vai gerar uma despesa ainda maior, né? Vai explodir, é óbvio que isso vai explodir, certo? Isso aí. A trajetória é totalmente insustentável, e é insustentável, quer dizer, do curto prazo. Essa coisa, quer dizer, eu acho que muito provavelmente 2026 já vai ter um problema, tá certo? Na minha cabeça, eu acho que é difícil não ter um problema em 2026. E que a questão política está muito difícil, né? Quer dizer, você tem aí um Congresso claramente oposicionista, tá certo? O governo, quer dizer, o executivo, o presidente está totalmente sem apoio. O que aconteceu aí com essa questão do IOF mostra que existe uma questão importante entre o Congresso e o executivo. Como é que isso vai se resolver? O governo não vai conseguir, não é a primeira vez, né? Aquela coisa da desoneração da folha de pagamentos, aconteceu algo muito parecido, né? Quer dizer, o Congresso simplesmente devolveu a medida provisória e ponto final. Tá certo? Agora foi igual, tá certo? É a mesma coisa. Como é que, quer dizer, o que você acha que pode acontecer nesse processo? Não, assim, eu acho que a oposição foi nos dois sentidos. O Congresso é oposição ao executivo, não acho que no sentido ideológico, mas no sentido que eles disputam o mesmo espaço eleitoral. Então, oposição são adversários nesse sentido. Mas o executivo é adversário também do Congresso. Ele também quer mudar a composição do Congresso, ele também quer um Congresso diferente. Então, obviamente, fica um tentando criar um ajuste nas costas do outro, né? E eu acho que é isso que a gente vai continuar vendo. O executivo ele gasta mais, ele faz as bondades e tenta reduzir as emendas, tenta reduzir o espaço dos congressistas. Os congressistas estão reagindo na direção oposta, né? Como você esperaria, dado que eles estão disputando, como eu disse, o mesmo espaço. Eu não vejo que a gente eu acho que só vai se agravar com as eleições chegando mais perto. Acho que a gente vai viver parecido com o que a gente viveu há uns anos atrás, um ano em que indicadores, preços de ativos vão variar muito com pesquisa eleitoral. Então, você vai ver o real, né, a taxa de câmbio, o bolsa, um monte de coisa oscilando com resultados de pesquisas eleitorais. Então, nesse sentido, sim, eu acho que você está correto. E dependendo de onde as pesquisas estiverem apontando, sim, você pode já ter ano que vem uma coisa mais séria, um momento mais sério. Eu penso sempre muito em 98. Era diferente, mas eu me lembro que a gente tinha uma situação
do balanço de pagamentos, que também era insustentável com o câmbio semifixo que a gente tinha naquela época. Todo mundo sabia que ia ter que mudar, mas todo mundo, não, tem as eleições, vai esperar as eleições. Era fascinante você conversar com o investidor, porque os investidores vinham e falavam, não, vai mudar e tal, mas o juro está altíssimo, deve estar até mais alto que está hoje. Vamos ganhar com esse juro, a gente sai antes que a crise chegue. Né? Obviamente, quando todos tentaram sair ao mesmo tempo, deu a crise e o abandono, né, da taxa de câmbio fixo, essas coisas que a gente viu. Eu acho que é um pouco isso. No fundo, obviamente, que essas contas os investidores estão fazendo também. O investidor sabe que esse negócio, em algum momento, vai ter que ter um cavalo de pau. Pode estar esperando, como você disse, um ajuste semelhante com uma mudança de governo, semelhante ao que a gente viu 10 anos atrás, ou pode simplesmente achar que ele vai embora antes, né? Vai aproveitar o juro aí de 10%, 11%. No câmbio que pode ainda valorizar mais se o dólar lá fora continuar desvalorizando, que não é impensável. Então, se tá ganhando aí, vamos esperar mais um pouquinho. Mas, de novo, todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, o problema não é pequeno. A porta é pequena, né? Quer dizer, não cabe todo mundo na saída. A gente sabe disso quando pega fogo no cinema, esquece, tá certo? Tem problema, tem vítimas. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, Armando, e o cenário internacional? Como é que você está vendo aí essa coisa? Quer dizer, o novo presidente no setor já não é tão novo assim, tá certo? Mas como é que você está vendo esse processo das tarifas? Como é que você acha que isso vai, como é que isso vai afetar não só economicamente, mas também politicamente, porque tem uma mudança muito impressionante do ponto de vista político da geopolítica internacional, né? Como é que você está vendo esse processo, Armando? Não, eu acho que a mudança mais importante é a mudança geopolítica, é ela que está movendo esse processo. O apoio é bipartidário nos Estados Unidos, né? Você vê que o Biden não reviu nada do que o Trump fez no primeiro mandato, pelo contrário, começou a colocar mais restrições às exportações de semicondutores, mais restrições de acesso à tecnologia. Eu acho que isso vai seguir, né? Talvez a novidade que houve nessa área é que a China mostrou ter muito mais poder de barganha do que eu acho que o governo americano estava achando que ela tinha, né? Então a negociação acabou não sendo tão mão forte americana e a China cedendo como se esperava. Eu acho que a União Europeia, com isso, também percebeu que o que os Estados Unidos querem é meio que fazer ali uma cortina de proteção, pegando no máximo as Américas, não vão mais dar o suporte que eu acho que caracterizou aí o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, acho que você viu aí essa semana compromisso de levar gasto até 5% do PIB. Mas também no caso, novamente, mais paradigmático, seja o da Alemanha, onde vão, né, aumentar o gasto com infraestrutura militar, com gasto militar. Realmente estão vendo isso como oportunidade de desenvolver a indústria militar europeia, não vão comprar equipamento nos Estados Unidos. Talvez fosse isso que o Trump quisesse, mas acho muito difícil que isso aconteça. Então, você vai ter um mundo mais tripartite, o que envolve um enfraquecimento enorme de organismos multilaterais. A OMC é o caso mais emblemático, mas eu acho que FMI e Banco Mundial estão na mesma tomada. E tem um processo muito interessante que está sendo que está na imprensa, mas menos acompanhado, que é mudanças no sistema de pagamentos. A China está desenvolvendo todo um outro sistema de pagamentos para ficar fora do SWIFT, sem sair do SWIFT, mas para não depender do SWIFT. Aí o governo americano reage tentando regular as stablecoins para que você passe a usar stablecoins lastreadas em títulos do Tesouro Americano, então continue usando o dólar, porque você teria stablecoins ligadas a dólar, mas ao mesmo tempo você tem swaps entre bancos centrais da China e bancos na Ásia para você não ter que fazer comércio com dólar, mas poder fazer comércio nas moedas dos próprios países. Então, tem um processo muito interessante também, que é um outro lado da mesma briga envolvendo sistemas de pagamento que também vão na mesma direção, uma fragmentação maior, uma menor
menor uniformização global, todas elas caminhando no sentido de um mundo de novo, acho que 3 grupamentos, né? Também se viu a Christine Lagarde falando da oportunidade para o euro, né, em substituição em parte ao dólar. O Tesouro americano, essa semana, pediu para o Congresso tirar aquela seção 899 da lei do orçamento, que dava poder ao governo americano de tributar rendimentos estrangeiros nos Estados Unidos se concluísse, e não tinha muito critério para concluísse discricionariamente, que o país, de alguma maneira, não tratava bem os americanos. Isso aí é uma das coisas que está pesando bastante para reduzir a atratividade de ter dólares, né? Eu acho que a ideia do governo americano de que o estrangeiro tem que pagar a conta, que era parte da tarifa, era isso. Né? A tarifa era a visão que você ia tarifar e o exportador ia reduzir o preço para continuar vendendo no mercado americano, então ele assumia a conta. Isso continua. E, de novo, isso aí muda bastante o lado econômico das relações, do investimento e assim por diante. Eu acho que a gente vai continuar vendo isso. Assim, eu acho que isso mesmo que as tarifas não fiquem no nível que estava antes, a filosofia continua. Não, é verdade. Agora, você teve eu acho um erro, na verdade, do governo Biden, que foi tentar utilizar o dólar como uma arma contra a Rússia, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu acho que isso foi um erro que se você olhar lá, quer dizer, vários países passaram a tentar mudar as suas reservas, tá certo? Mais para ouro do que manter em dólar. Eu acho que teve ali um problema aí, quer dizer, bem complicado, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, Armando, nosso principal companheiro internacional é a China, né? Quer dizer, a gente tem. Então, como é que você. Agora, por outro lado, quer dizer, a China está num processo de desaceleração e esse processo de desaceleração, aparentemente, está se acelerando. Né? Quer dizer, como é que você vê esse processo numa situação em que você tem deflação com desaceleração da atividade e essa é a ociosidade total da economia? Como é que você está vendo isso, Armando? Assim, eles têm tentado estímulos, né? Mas o problema é que a prioridade passou realmente já há alguns anos a ser expandir a capacidade da indústria de transformação chinesa muito além do consumo doméstico, né? E isso gera gera capacidade ociosa que você tem hoje em dia, que já tinha um pouco antes, né? Mas acentuou com a redução do espaço para exportações para os Estados Unidos. E gera esse processo de deflação que atrapalha muito também estimular o consumo doméstico, porque a gente sabe que deflação é uma coisa que o cara espera, então vamos ver amanhã que vai cair de preço, não vou comprar hoje, vou comprar amanhã, né? Então, assim, a deflação é pior que a inflação, do ponto de vista do impacto sobre a atividade. Então, eu não acho um problema. O governo tem resistido a dar estímulos mais fortes, né? De novo, eu não sei exatamente como é que isso vai se resolver. Você tem um bom ponto. Eu acho que a economia, do ponto de vista mais estrutural, sofre com uma população idade ativa que cresce muito mais devagar. Aquela coisa política do único filho agora está batendo numa força de trabalho que cresce num ritmo relativamente lento. Isso pesa sobre o crescimento. Essa ênfase muito grande na indústria de transformação, que uma época era o mercado imobiliário, era toda aquela construção imobiliária. Você vê o crédito, por exemplo, passou todo para a indústria de transformação, saiu do setor imobiliário e foi para a indústria de transformação. É deflacionista. Por outro lado, eu acho que eles enxergam isso como uma coisa geopolítica, como uma maneira de estar à frente dos Estados Unidos. Então, assim, a ênfase tende a ser na fronteira mais tecnologicamente intensiva dessa indústria de transformação. E, de fato, você vê o carro elétrico é um bom exemplo, né? A China, hoje em dia, domina esse mercado de uma maneira impressionante, né? Agora, não sei, eu acho que eles estão tentando mudar o destino das exportações com algum sucesso, mas não, o espaço não é tão grande assim, né? Agora, para o Brasil é difícil, porque a China é o maior parceiro comercial da gente,
Mas os Estados Unidos, na área de serviços, mercado financeiro e tudo, é muito mais importante, né? Então, a gente tem que navegar com muito cuidado nessa briga. Eu não acho que a gente possa se alinhar tão facilmente assim com a China e esquecer os Estados Unidos. Eu não sei se isso é viável, apesar da importância da China na área comercial, né? É, mas, quer dizer, na verdade, tem um outro cenário importante, que é o fato de a desaceleração da China está gerando queda nos preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, certo? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Tem um lado positivo, que isso ajuda no combate à inflação, por um lado, tá certo? Mas, por outro lado, desacelera a economia brasileira também, tá certo? Quer dizer, então, essa questão, por exemplo, do preço do petróleo, né, por um lado, ajuda na inflação, mas, por outro lado, diminui receita do governo, porque uma parte grande do Brasil hoje é um dos 4 maiores produtores de petróleo e exportadores de petróleo do mundo. Então, quer dizer, eu acho que não. Como é que você acha? O que você acha que vai dominar nesse processo, Armando? Vai dominar essa questão fiscal ou vai dominar a questão inflacionária? Nessa questão das commodities, eu estou dizendo. Eu acho que o fiscal vai sofrer mais, né? De fato, eu acrescentaria, né, na queda de preço do commodity, o fato que, como a gente comentou antes, o dólar desvalorizou muito, né? Quando o dólar desvaloriza, o preço das commodities que são fixados em dólar tendem a subir, né? 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, viu esse processo. O dólar também caiu muito de 2003, né, durante o primeiro e segundo governo presidente Lula, o dólar desvalorizou muito também. E isso jogou o preço de commodities, gerou um ponto. Não é verdade que a China, na época, cresceu num ritmo muito forte, era um grande demandante, mas a desvalorização do dólar naquela época ajudou a puxar o preço em dólar das commodities para cima. Que eles estejam caindo hoje em dia com essa desvalorização do dólar é, de fato, reflexo aí de uma desaceleração do crescimento bastante forte. O petróleo está 20% mais barato, estava um ano atrás, né, em dólar. Então, de fato, é impressionante. Eu acho que vai pesar mais nas receitas mesmo, né? Que foram bastante importantes. Eu acho que alguns anos atrás são ainda um item, tributos sobre recursos naturais, de forma geral, é um item importante da receita. E isso pesa no espaço para expandir produção, atrair investimento no setor de óleo e gás, né? Então, eu acho que isso vai prevalecer. Eu não acho que a gente... de novo, a gente ganha com preço commodity mais baixo, mas o fiscal eu acho que vai aparecer ali logo à frente. Eu não tenho o número pessoal, mas eu acho que os números que o Banco Central colocou, eu acho que mostram que a tendência é uma queda, vem caindo, né? As projeções, acho que os outros 3 meses, os resultados surpreenderam para baixo, do IPCA 15 em particular. Eu acho que hoje em dia a gente está caminhando para uma inflação mais perto de 5 no ano fechado de 2025, caindo para uma coisa aí na faixa de 3,5 a 4 no que vem. Agora, eu acho que o que vai ser mais interessante é ver como é que isso vai repercutir na pressão sobre o Banco Central para cortar juros no final deste ano ou início do ano que vem, né? Obviamente, aí volta também a questão política eleitoral que vai pesar. Então, de novo, vai depender muito de se o Banco Central vai, como ele está sugerindo que vai fazer, manter a Selic parada lá durante um período bastante prolongado, né? Ou se ele vai acabar cedendo o que o mercado quer e começar a cortar juros na virada do ano, né? Acho que o foco está prevendo o primeiro corte em janeiro do ano que vem, né? Seria cedo para você trazer a inflação para a meta e a inflação permaneceria relativamente forte ainda no ano que vem, principalmente dada a conversa que a gente teve no início, né? Um fiscal muito expansionista no que vem. Uma pesquisa eleitoral mostrando aí uma queda na popularidade do presidente, servem de alavanca para a criação de programas
boas medidas populares aí a rodo, né? Seja no orçamento, seja fora do orçamento, né? Quer dizer, na verdade, isso está acontecendo já, né? Eu acho que esse já é um efeito. Você tá, não é por outra razão que você tem uma relação dívida-PIB que cresce 3 pontos de porcentagem por ano, né? Que vai fechar o governo Lula, esse terceiro mandato, acima de 80% do PIB. Então, acho que esse é um ponto que é super importante. Nós estamos um pouco mais pessimistas com a inflação, mas a gente acha que a gente vai ter uma inflação de 5,3% esse ano, mas nossa avaliação, exatamente pelo que você falou aí, quer dizer, a gente tem um cenário fiscal bastante negativo, nossa avaliação é que isso vai acabar gerando pressão inflacionária em 2026. Certo? Nossa expectativa é uma taxa de inflação de 6,4% em 2026, tá certo? E 5,3% em 2025. Exatamente por essa questão aí de um fiscal bastante expansionista, tá certo? E o fato de que nossa avaliação é que dificilmente o Banco Central vai conseguir segurar a pressão do governo em cima da taxa de juros, quer dizer, num ano eleitoral. Então, a gente não está muito otimista em relação à inflação, não. A gente está relativamente pessimista comparado com o mercado de modo geral. Eu acho que um ponto importante, se me permite, no que você está falando, que eu me pergunto, não é uma certeza, mas é uma pergunta em minha cabeça. Eu acho que quando você olha as previsões do Focus, você olha as previsões, né, você tem um cenário de uma política econômica bem comportada, vamos colocar dessa forma, né? A gente fala muito do juro do Banco Central, mas também um fiscal que fica um pouquinho pior do que promete o arcabouço, que é um superávit de 0,25, mas não muito. A possibilidade de se chutar o pau da barraca ano que vem é não trivial, tá certo? E por tudo ou nada é por conta da eleição, tá certo? Vamos fazer tudo para ganhar a eleição, depois a gente vê o que a gente faz, tá certo? Eu acho que essa possibilidade é muito grande. E por isso no seu cenário está um pouco isso, né? Quer dizer, a prioridade é ganhar a eleição, esquece o resto, tá certo? E não é isso que está, não é esse o desenho que está hoje em dia, eu acho, nas projeções. E pode ser que vire isso, né? Tá certo? E realmente é bem diferente. As nossas projeções estão exatamente levando em consideração esse cenário que, para mim, é o cenário mais negativo. É o cenário que gera mais inflação, mais problema, tá certo? E, como sempre, a gente só... Essa frase que você falou é exatamente a prioridade é ganhar a eleição, depois a gente vê o que a gente faz, tá certo? Acho que isso pode vir em 2026. Bom, Armando, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. É um prazer enorme conversar com você novamente. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa a conversa. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme sempre, tá? Um abraço. Muito obrigado. Olá! Para você incluir o seu cartão Genial na sua carteira digital Apple Pay é mais do que simples e este vídeo vai te mostrar o caminho. No aplicativo Genial, clique em Cartões e depois em Meus Cartões. Na parte de baixo da tela, clique em Carteira Digital. A Genial sugere que você inclua o cartão virtual, então arraste para o lado e clique em Adicionar a carteira Apple. Faça o reconhecimento facial. Escolha o aparelho que quer usar, no caso aqui, o iPhone. Depois de ler o termo de uso da carteira digital, é hora de aceitar e pronto, cartão adicionado. Agora é só usar o seu cartão que não cobra anuidade e você ainda participa do nosso programa de fidelidade. Obrigada e até a próxima!